Eu sempre trabalho com interdisciplinaridade. Por exemplo, você vai dar uma aula de astronomia usando como ferramenta a língua inglesa. Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês bem rapidinho. Acho que eu nasci pra ser professora, eu sou de família de professor. Quando eu era criança, quando eu morava em Cascavel... Já começou? Já, e essa entrevista vai durar acho que 2 horas, não, mentira, rapidinho. Ah, meu Deus. E aí, professora, beleza? Beleza. Primeiro, muito obrigado por essa entrevista. É uma turma de alunos de pedagogia, de letras e de química também. É o seguinte, o motivo dessa entrevista é colher algumas informações sobre a tua experiência como professora. Minha primeira pergunta é: qual que é a sua formação e que ano que aconteceu? E também suas especializações, enfim, nessa área acadêmica. Tá. Comecei a dar aula bem antes de me formar. Mas eu me formei em 2009, eu fiz letras português e inglês aqui na PUC, Paraná. Depois eu fiz uma especialização na UTFPR em 2012, na área de metodologias de ensino de línguas estrangeiras modernas. Foi muito interessante porque tinham professores de vários idiomas diferentes. E depois, em 2014, eu entrei no mestrado na Federal de Linguística e eu fiz meu mestrado na área de Linguística Formal. E ralou pra caramba. Ralei muito, estudei muito. Federal, muito, né? Federal e Linguística Formal. É que tem 2 linhas na área da linguística. É que é referência, né? Tem conceito 6. Então tem a linguística aplicada e a linguística formal. Eu acabei indo para a área da linguística formal. Ah, legal, legal. Que é a linguística dura, é mais pesadão. É aquela mais lógica, né? Relate um pouco do seu ofício atual. Eu sou professora de inglês, sou tradutora também, mas eu já dou aula há mais ou menos uns 27 anos. Eu me formei depois, primeiro eu fui para docência e depois eu fui fazer formação acadêmica. Então eu comecei com a experiência e depois eu fui entender o porquê que eu estava fazendo aquilo. Veio primeiro a experiência e depois veio a teoria. Sim. Você conseguiu aplicar, né? Sim. Isso é legal. E hoje eu sou professora de inglês. Eventualmente eu dou alguns cursos na área de graduação e pós, na área de letras e pedagogia. Eu legal. trabalho com neurolinguística. Estudei muito neurolinguística, independente dos meus estudos no meu mestrado. Eu me especializei muito, escrevi um livro sobre neurolinguística, então eventualmente eu trabalho também com neurolinguística. Professora, com quantos anos você teve sua primeira experiência como professora ou lecionou pela primeira vez? Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês bem rapidinho. Acho que eu nasci pra ser professora, eu sou de família de professor. Quando eu era criança, quando eu morava em Cascavel, eu tinha aproximadamente uns 13 anos, eu decidi dar aula para as crianças. Eu morava num bairro que era muito pobre e perto da minha casa tinha uma favela e as crianças não tinham tanto acesso. Eu montei uma escola para crianças, eu montei tudo, eu arrecadei tudo, eu fiquei 6 meses dando aula para essas crianças. Eu levava elas na minha casa, a minha mãe preparava lanche e eu dei aula 6 meses para elas, eu dava aula de tudo. Então é uma coisa assim, um dom natural. Nasceu já com isso? Nasci, amava fazer aquilo com amor. Eu ia buscar as crianças em casa, foi uma experiência muito interessante. Mas assim, efetivamente, comecei a dar aula aos 26 anos, acho que quase uns 25. Faz uns aninhos. Ontem. Uma parte do tempo da sua experiência foi em escola particular, pública ou aulas particulares, ou teve alguma preferência? Eu já dei aula em muitos cursos livres de idiomas. Eu sou professora aqui da PUC desde 2009 e aula particular também. Não tenho preferência. Eu amo dar aula, seja no formato que for. Para a idade que for. Para a idade que for. Eu já dei aula para criança, a partir de 5 anos até pessoas na melhor idade. Sim. Enfim, EAD, eu gosto do formato EAD, eu trabalho no formato EAD, porque eu sei que eu vou estar ensinando as pessoas também, porém eu gosto do contato com o aluno. Majoritariamente, então, você pode dizer que o teu contato entre ensino infantil, fundamental, médio e adulto, majoritariamente foi adulto ao longo do tempo, ou não? Agora, de uns anos pra cá... Mas no começo foi diferente? Foi diferente. Ah, legal, legal. Entrando num tema mais específico, o BNCC é Base Nacional Curricular, que hoje todas as escolas são obrigadas, na verdade, a seguir. É uma espécie de norte que elas têm, sabe? Sim. Na educação infantil, fundamental e no ensino médio. Sim. Isso se tornou lei em 2017 para cá. Você chegou a ter contato com isso? No meu mestrado não, porque foi na área de linguística. E na graduação a gente tinha os planos curriculares, a gente estudava muito, eu acho que, se eu não me engano, Plano Nacional, algumas tinha coisas uns nomes assim. diferentes, né? Tinha uns nomes diferentes, a gente estudava bastante, mas não era com essa sigla, que agora é BNCC. BNCC. Base Nacional Curricular. A Base Nacional. É como se fosse assim. É uma padronização, na verdade, eles fizeram. Para o ensino infantil, fundamental e médio.
Quanto à sua atividade atual como educadora, na BNCC, um dos princípios básicos lá é o professor conseguir ser interdisciplinar. Então, ele está ensinando uma coisa, mas ele linka com outra. Só que eu percebo que, na verdade, embora isso esteja na BNCC, todo professor já faz isso. Eu estou tendo aula de inglês com você aqui e eu percebo que, às vezes, você intersecciona. Pergunta que fica, você acha que é importante no teu ensino como professora de inglês ir para outras áreas ou trazer coisas de outras áreas? Totalmente importante. Eu sempre trabalho com interdisciplinaridade. A gente tem até uma das... Porque assim, ensino de idiomas você tem mais de 40 metodologias. Não é uma coisa de hoje, a gente acha que ensino de idiomas é uma coisa muito recente. Não, é uma coisa muito antiga. Uma delas se chama Clio e ela é baseada em conteúdo. Então, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui. Não é interdisciplinar somente. Ele sai dessa esfera um pouco. Mas você trabalha, o inglês seria a parte de aquisição da habilidade do idioma, seria um segundo momento. Por exemplo, você vai dar uma aula de astronomia usando como ferramenta a língua inglesa. Muito bom isso aí. Então é o Clio, é bem interessante. Mas a gente tem, dentro todas essas metodologias que eu falei um número aqui, eu generalizei um número, mas a gente tem muitas. E hoje, para o ensino de idiomas, a gente chama pós-método. Dentro do pós-método, ele é todo interdisciplinar. Não tem como você ensinar idiomas... Ficar focado só na gramática ou só no... Não existe isso. Língua, idioma, você tem que falar da cultura dos povos, você tem que ensinar os sentimentos, você tem que linkar com outras áreas. É impossível fazer sem interdisciplinaridade. Então, não tem como. Então, esse conceito está na BNCC, que é recente, mas na verdade é uma coisa que já se pratica desde sempre, né? Todo professor sempre foi interdisciplinar, na verdade. Sim, totalmente. Né? Quando eu fazia faculdade aqui, a gente tinha a professora Janice Thiel, maravilhosa. Ela já trabalhava com o conceito de transdisciplinaridade. Ultrapassa né, essa questão da interdisciplinaridade. E a última pergunta, já para te liberar. Como educadora, quais são os seus maiores desafios? E aproveitando que a gente está aqui numa turma do pessoal de letras, a maior parte é de pedagogia e também tem estudantes de química. Quais são os seus maiores desafios? O que você poderia recomendar para a futura carreira deles como educadores, independente de ser em escola pública, privada ou aula particular, ou então mesmo aqueles que fazem produção de conteúdo online? O que você tem a dizer para esses? Eu trabalho com a pedagogia do amor. Mas, claro que ela não pode ser intuitiva, né? A pedagogia do amor, ou seja, o que é a pedagogia do amor? Você tem que amar a docência. Se você não amar a docência, não funciona. O aluno sente, você tem que conquistar o coração do teu aluno. Uma vez que você conquiste o coração do teu aluno, ele vai aprender qualquer coisa com você. Porém, a gente não pode ficar só no amor, a gente tem que ter formação. Então, um bom professor, um professor que ame a docência, ele tem que estar sempre em formação. Essa formação continuada, ela é extremamente importante porque ela vai transformar as estratégias que ele vai usar em sala de aula. A forma que você vai trabalhar a partir da pedagogia do amor, amando aquilo que você faz, com uma formação muito sólida, sabendo como fazer aquilo, você vai conquistar e vai conseguir transformar a vida dos seus alunos, porque a educação ela transforma. Outro ponto muito importante é o pensamento crítico. Seja a disciplina que for, você sempre como educador, você tem que transformar a vida do teu aluno. Você tem que ajudá-lo a encontrar caminhos para que ele tenha estabilidade do pensamento crítico e que ele sempre tenha, amor ao estudo. Então, são desafios, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem uma coisa que compete muito com a gente, que são as tecnologias. E as tecnologias, elas têm uma coisa, elas fazem com que o indivíduo tenha, eu vou falar um pouquinho de dopamina aqui rapidinho, ele tem descarga de dopamina muito rápido, então ele vai buscar o prazer muito rápido, ele quer ficar ali. E aí fica competindo com a gente. Então, esse é um grande desafio para o professor de hoje e do futuro. Geração TikTok. Essa geração TikTok. Então a gente tem que usar o TikTok. A gente tem que saber escolher, fazer essa busca. Mas é muito legal dar aula. Galera, muito amor para quem está se formando nessa área. Vem comigo que dá tudo certo. Eu amo tanto o que eu faço que eu posso estar com o problema que eu tiver. Eu acordo de manhã, vou encontrar meu aluno, eu resolvo tudo. Legal. É inspirador ver a professora falar assim. E, professora, obrigado pela entrevista. De nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição de todos os contatos da professora. E é isso aí, valeu. Tamo junto. Muito feliz em estar aqui e poder ajudar. Um beijo pra todo mundo.